Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje, ela é continuação de razão e proporção. Então é muito importante que você tenha acompanhado o vídeo anterior. Se não viu, clica aqui em cima para você assistir a primeira aula. E aí você vai conseguir entender muito melhor a aula de hoje. Falaremos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e falaremos também da divisão proporcional, ok? Vai ficar para uma terceira aula a gente falar sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Eu acho que o mais importante aqui é, sempre que eu passar alguma teoria, fazer um exercício com você para ficar claro o que está acontecendo, ok? Então vamos começar falando de grandezas diretamente proporcionais. Já está aparecendo na sua tela falando o seguinte: duas grandezas são proporcionais, ou melhor, são diretamente proporcionais, quando a razão entre elas é igual a uma constante K. Volta para mim. Ele está falando o seguinte: se eu tenho a grandeza A e eu tenho a grandeza B, elas vão ser chamadas de diretamente proporcionais quando a razão, quando a divisão entre elas for a constante K, for igual ao nosso K, beleza? Esse nosso K, ele vai ser chamado de constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Esse é o valor de K, ok? O que é importante? Eu passei uma definição mais bonitinha para você. Para ficar mais fácil de você entender, é o seguinte: duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, se você dobra o valor de uma das grandezas, a outra também vai dobrar. Sempre assim. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer um exercício para ficar mais claro para você e você entender melhor. Já está aparecendo aí na sua tela o seguinte exercício. 3 caminhões transportam 250 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões iguais a esse serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia? E aí nós temos as alternativas. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai fazer uma tabelinha. Eu tenho a tabelinha de caminhões, ou melhor, a coluna de caminhões e a coluna de areia. E a gente vai começar a inserir as informações. Ele falou pra gente que 3 caminhões carregam 250 metros cúbicos de areia. Pronto, primeira informação colocada. Então, perceba que essas informações estão na mesma linha. E a segunda informação foi o seguinte: ele quer saber quantos caminhões. Se eu não sei quantos são, eu vou colocar aqui, X caminhões carregam o equivalente a 7.000 metros cúbicos de areia. E ele foi bem claro, ele falou que esses caminhões sempre carregam a mesma quantidade, ok? Então vamos resolver. Primeira coisa que eu preciso é identificar se são ou não grandezas diretamente proporcionais. Dá uma olhada aqui, Se eu aumento a quantidade de caminhões, o que vai acontecer com a minha quantidade de areia? Ela também consegue aumentar. Se uma aumenta e a outra também aumenta, significa que são grandezas diretamente proporcionais. Para a gente resolver, é fácil. Basta pegar uma grandeza e dividir pela outra. Então, a gente vai pegar a grandeza caminhões igual a 3 e dividir pela grandeza areia igual a 250. Não terminou. Só fizemos a nossa primeira linha. Para a segunda linha, continua da mesma forma. Grandezas caminhões igual a X está diretamente proporcional para a grandeza areias igual a 7.000. Se essas grandezas elas são proporcionais, significa que eu tenho uma igualdade entre essas razões. Para resolver, ficou fácil. A gente vai fazer o seguinte: eu vou cancelar este zero com este zero. Você precisa saber que 725 consegue ser simplificado.
25 dividido por 25 dá 1. 700 dividido por 25 vai dar 28. No fim das contas, sobrou pra gente do lado esquerdo 3 e do lado direito x sobre 28. O 28 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Isso significa que o x ele é igual a 84 caminhões. Então, para fazer esse trabalho, nós precisaremos de 84 caminhões. Tranquilo, né? Muito fácil. Vamos para grandezas inversamente proporcionais. Pessoas, já vai aparecer a sua tela. Vamos falar agora de grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são quando duas grandezas possuem como constante de proporcionalidade a multiplicação entre elas. Volta para mim, olha aqui. Eu tenho a grandeza A e eu tenho a grandeza B. Ele acabou de me falar que isso aqui só vai ser igual a uma constante caso a multiplicação delas seja feita, ok? Eu não vou mentir para você não, essas grandezas, elas também são diretamente proporcionais, mas dá uma olhada como essa grandeza A, ela é diretamente proporcional ao inverso da grandeza B. Não entendi, Felipe? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quando eu pego o número 7, o oposto de 7 vale menos 7. Mas o inverso de 7 vale 1/7, ok? Então, se eu pego a grandeza A e a grandeza B, o inverso da grandeza B vai valer 1 sobre B. E esse inverso, ele vai ser diretamente proporcional à nossa grandeza A. Dá uma olhada, quando eu tenho fração e eu estou dividindo essas duas frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, a primeira vale A e a segunda vale 1 sobre B. Inverter ela significa pegar apenas o nosso número B. Isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa que essas grandezas serem diretamente proporcionais. Mas de que maneira? O A e o inverso de B, ok? Para a gente resumir, para deixar um pouco mais fácil para você, é o seguinte: grandezas inversamente proporcionais são quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Basicamente é isso. Uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Um exemplo fácil para você. Se você faz uma viagem a 100 km por hora e demora 1 hora, você fez essa viagem. Caso você aumente a sua velocidade para 200 km por hora, o seu tempo vai diminuir. Então perceba que aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. São grandezas inversamente proporcionais. Vamos para o exercício, vai ficar mais fácil para você entender. Pessoal, você já está vendo na sua tela aí a pergunta: qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Vamos anotar as informações? Ele falou pra gente que, informação do exercício, que ele demora 6 horas se ele andar a 30 km por hora. Então perceba, tenho aqui a coluna do tempo, tenho aqui a coluna da velocidade. Ele quer saber qual é a velocidade, não sei, coloca x. Caso o nosso tempo seja igual a 2. Analisa comigo, se você anda mais rápido, você vai demorar menos tempo. Então nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Basicamente, para ficar mais fácil de você entender, aumentou uma, a outra diminuiu, ok? Isso significa que a constante de proporcionalidade vai ser dada pela multiplicação entre as grandezas. Isso significa que essa grandeza velocidade igual a 30, ela vai ter que estar multiplicada pela grandeza tempo igual a 6, ok?
E na linha de baixo, nós continuamos, obviamente, com grandeza, velocidade e tempo. Para isso aqui ser uma igualdade, porque são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, são valores iguais, eu vou pegar a grandeza velocidade x e multiplicar pela grandeza tempo, porque, de novo, elas são inversamente proporcionais. Vamos resolver? O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo 30 vezes 6, dividido por 2 é igual a x. Simplifica para ficar mais fácil. 6 dividido por 2, sobra 3. 30 vezes 3, 90. Isso significa que você vai demorar, ou melhor, que você vai andar a 90 km por hora. E aí perceba, né? Eu aumentei a velocidade e o meu tempo diminuiu. Tranquilo? Muito fácil esse tipo de exercício. Vamos agora ver como que funciona a divisão proporcional. Pessoal, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, mais dois últimos assuntos. Divisão diretamente proporcional e a divisão inversamente proporcional, ok? Vamos fazer só um exemplo aqui bem rápido. Vamos supor que você e mais dois amigos, então 3 pessoas, vão fazer uma aposta na loteria, ok? Vamos supor que você dê R$5, o seu amigo dê R$10 e o seu terceiro amigo, seu segundo amigo, ele dê R$15. Você concorda comigo que quando vocês receberem o prêmio, esse último aqui, que deu R$15, ele tem que receber mais dinheiro do que você, porque você contribuiu apenas com R$5? Isso significa que esse lucro ele tem que ser dividido de forma diretamente proporcional. Quanto mais o seu investimento, maior o seu lucro. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil para você. Já está aparecendo na sua tela o seguinte: 3 sócios devem dividir proporcionalmente o lucro de R$30.000. O sócio A investiu 60 mil, o sócio B investiu 40 mil e o sócio C 50 mil. Qual a parte correspondente de cada um? Volta para mim. Vamos anotar as informações aqui, ó. São 3 lucros, né? São 3 partes, ou melhor dizendo, é um lucro só, dividido para 3 pessoas. Eu tenho o lucro da pessoa A, o lucro da pessoa B e o lucro da pessoa C. Se eu somar todos esses valores aqui, eu tenho que chegar nos meus 30 mil de lucro, que foi o que o exercício falou pra gente, ok? Aí ele falou o seguinte: a pessoa A, ela investiu 60 mil reais, ou seja, o investimento dele, o lucro dele tem que ser diretamente proporcional ao seu investimento. Isso significa que a grandeza lucro está sobre a grandeza investimento, que nesse caso vai valer 60 mil. Se você pegar a pessoa B, você vai ver que ela investiu 40 mil, ou seja, esse seu lucro tem que estar diretamente proporcional para o seu investimento de 40 mil. E por fim, a pessoa C terá um lucro proporcional ao seu investimento de 50 mil. O que você precisa perceber? Todas essas nossas razões fazem parte de uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, tudo isso vão ser igualdades. Tranquilo, né? Muito fácil. Agora tem um detalhe. Na primeira aula de razão e proporção, eu falei de uma propriedade de proporção muito importante. Se eu somar os meus numeradores e dividir pela soma dos meus denominadores, eu continuo trabalhando com uma proporcionalidade. Isso significa que se eu somar A, B e C, A mais B mais C, e dividir por 60 mil mais 40 mil mais 50 mil, ou seja, 150 mil, nós vamos continuar trabalhando com uma
proporção. Felipe, por que você está fazendo isso? Porque A mais B mais C vale 30 mil. Então a gente vai ter aqui, na verdade, vamos resumir aqui, né? Que A sobre 60 mil é igual a B sobre 40 mil, que é igual a C sobre 50 mil, que é igual a A mais B mais C, que a partir de agora vai ser substituído por 30 mil. E embaixo nós temos 150 mil. Beleza? Muito fácil, né? O que eu quero que você perceba? Tudo isso é uma igualdade. Isso significa que essa fração, ela não é igual só a esta. Ela é igual a B sobre 40, a C sobre 50 e a 30 sobre 150. Ou seja, eu posso eliminar essas duas frações e descobrir o valor de A através dessa igualdade. Posso eliminar essas duas frações e descobrir o valor de B através dessa igualdade. Posso eliminar essas duas frações e descobrir o valor de C através dessa igualdade. É o que a gente vai fazer. Vou apagar essa parte, porque nós já a utilizamos. Então vamos lá. Vou pegar essa fração e igualar a esta. Nós temos A sobre 60 mil igual a 30 mil sobre 150 mil. O que vai ser bom aqui, ó? Tem um monte de zero. A gente vai cortar um monte de informação. Então, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ok? O que a gente pode fazer aqui mais? O 6 e o 15. O 6 dividido por 3 dá 2. O 15 dividido por 3 vai dar 5. Então sobra pra gente A sobre 2 é igual a 30 mil dividido por 5. Eu fiz devagar mesmo para você. 30 mil dividido por 5, pensa o seguinte, quanto que é 30 dividido por 5? 6. Preciso desses 3 zeros, então isso aqui vai dar 6 mil. Então A sobre 2 é igual a 6 mil. Se o 2 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, o nosso primeiro investidor vai receber 12 mil reais. O primeiro investidor vai receber 12 mil reais, ok? Vou apagar o quadro para a gente encontrar o valor de B. Quadro apagado, vamos descobrir o valor de B. Para a gente não esquecer, ó, o valorzinho de A está lá no canto, ok? Então, ó, vou pegar essa fração e igualar com esta outra. Nós temos que B sobre 40 mil é igual a 30 mil dividido por 150 mil. O que é importante você já saber? Que o A foi o que mais investiu. Isso significa que, com certeza, o B vai receber menos de 12 mil reais, ok? Então vamos lá, vamos simplificar. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Dá pra gente simplificar mais, mas vamos melhorar essa nossa, vamos deixar um pouco mais limpo. B sobre 4 é igual a 30 mil dividido por 15. 30 dividido por 15 dá 2. Com os 3 zeros vai dar 2 mil. Então eu vou ter B sobre 4 é igual a 2 mil. Passo 4 para lá, nós vamos ter que o B vai receber 8 mil reais. 8 mil reais, ok? Não vou apagar o quadro para fazer a letra C. Por quê? Porque se o total do lucro foi de 30 mil, o A recebeu 12, o B recebeu 8, 20 mil já foram distribuídos. Isso significa que o C obrigatoriamente vai ter que receber 10 mil reais. Então perceba, o A investiu 60 mil, foi o que mais recebeu do lucro. O B investiu 40 mil, foi o que menos recebeu do lucro. E o C investiu 50 mil, recebeu um valor mediano entre 8 e 12 mil reais. Tranquilo? Acho que ficou claro. A melhor forma de você entender a divisão proporcional é através de exemplo. Vamos fazer outro agora com inversamente proporcional.
Pessoal, você já está vendo aí na sua tela o próximo exercício falando de divisão inversamente proporcional. Então a gente tem que os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os primeiro, segundo e terceiro colocados no campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados em ordem crescente é igual a... Volta para mim. Eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu vou dividir entre primeiro, segundo e terceiro colocado. Eu vou colocar aqui, ó, A, B e C. Então, o primeiro, segundo e terceiro colocado. Ou, se eu somar essas quantidades que eles vão receber, eu tenho que chegar ao total de chocolates comprados, que foi igual a 310. Só que tem um detalhe. Ele disse pra gente que essa quantidade recebida, ela é inversamente proporcional a 3 valores, 2, 3 e 5. Isso significa que o valor que o A vai receber é inversamente proporcional a 2. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, a multiplicação entre elas é igual à minha constante. Portanto, eu pego a grandeza que eu vou receber de chocolates e multiplico pelo 2, que é o valor que ele falou, que é inversamente proporcional. Continua. Essa grandeza B aqui, ó, ela é inversamente proporcional ao 3, e essa grandeza C, ela é inversamente proporcional ao 5. Se são proporções, tudo isso é igualdade. E aí eu preciso de você o seguinte, quando eu passei a teoria para você nessa aula de grandezas inversamente proporcionais, eu falei que duas grandezas são inversamente proporcionais quando a multiplicação entre elas é igual a uma constante. Isso significa que tudo isso vai ser igual ao K, que é a minha constante de proporcionalidade. E aí a gente vai resolver um pouquinho diferente em relação ao exercício anterior. Quero de você o seguinte, tudo isso são igualdades. Então significa que 2A é igual a K, 3B é igual a K e 5C também é igual a K. Isso significa que o A ele vale K sobre 2. Isso significa que o B vale K sobre 3. E isso significa que o C vale K sobre 5. Felipe, como que você fez isso? Eu não estou igualando? Então o 2 que está multiplicando, ele passa como? Dividindo. O A é igual a K sobre 2. Isso vale para os demais. E aí por que eu faço isso? Porque eu sei que A mais B mais C vale 310. Isso significa que o A fica em função do K, o B fica em função do K e o C também fica em função do K. Ou seja, uma incógnita só para eu descobrir. Vamos fazer isso? Vamos lá então. O A partir de agora é K sobre 2. Ele está somado com o B, que a partir de agora é K sobre 3. E ele está somado com o C, que a partir de agora vale K sobre 5. E tudo isso é igual a 310. Estou fazendo uma soma de frações. Só que essas frações têm todas denominadores diferentes. O nosso mínimo vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O nosso mínimo vai valer 30. Vou tirar o mínimo só de um lado. Então eu vou deixar o 310 aqui intacto. Me ajude. 30 dividido por 2, 15. 15 vezes K, 15K. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes K, 10K. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes K, 6K. Posso cortar esse 30? De maneira nenhuma. Ele está só do lado esquerdo. Se ele está só do lado esquerdo, não corta. Deixa ele ali, beleza? Vamos continuar resolvendo.
15 mais 10, 25. 25 mais 6, 31K. Então sobrou 31K sobre 30 é igual a 310. Vamos fazer o seguinte? Quero de você assim, ó. O K precisa ficar sozinho. Ele só vai ficar sozinho se o 30 que está dividindo passar multiplicando. 310 vezes 30. E ele só vai ficar sozinho se o 31 que estiver multiplicando passar dividindo, ok? Ficou fácil, ficou muito fácil, porque 31 dividido por 31 dá 1. Como eu tenho 0, essa divisão vai dar 10. 10 vezes 30, 300. O K vale 300. O K vale 300, beleza? Se eu descobrir o valor de K, eu consigo descobrir quanto vale A, quanto vale B e quanto vale o C. Vamos voltar nessas equações e resolver cada uma delas. Vou apagar só essa parte, porque a gente tem espaço aqui em cima. Então, ó, se eu sei que A é K sobre 2 e o K vale 300, eu sei que o A é 300 sobre 2. Ou o A vale 150, beleza? Se eu sei que o B é K sobre 3, mais o K vale 300, eu sei então que o B vale 100. 300 dividido por 3. E aí, para a gente descobrir o valor de C, você pode fazer direto, né? Você não sabe que a soma desses chocolates tem que dar 310? 150 mais 100, 250. Sobrou obrigatoriamente 60 chocolates para o C. Beleza? Fácil o exercício, muito fácil o exercício. O que você tem que prestar atenção aqui? Aquele que contribuiu com menos, que é o 2, foi o que mais recebeu, porque agora nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. A aula de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando as minhas aulas. Um abraço, até mais!